Ok, pessoal, vamos continuar. Antes, vou dar aqui um abraço para o meu aluno Gustavo, lá de Lajeado. Ele que veio aqui na minha casa, em Carazinho, viajou 200 quilômetros para buscar um monte de videoaulas para o seu aprendizado. Então, aí, parabéns ao Gustavo. E quem quiser vir até a minha casa, ela está aberta aí, né, para quem quiser vir buscar videoaulas, tomar um chimarrão aqui em casa, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui. É o seguinte, pessoal, então, a gente já fez aqui, deixa eu só voltar aqui para a nossa página aqui, HTML5. A gente fez isso aqui ano passado e agora a gente vai continuar. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Quero mostrar agora para vocês, pessoal, o action, o atributo action, já que a gente está trabalhando em atributos, né? O atributo método e o atributo enctype, certo? Então, deixa eu já salvar isso aqui. Salvar como aqui? Como action, o método e o enctype, certo? Action, método e enctype. Beleza, então pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu mudar aqui. E enctype. Pessoal, olha só que interessante que é isso daqui que a gente vai estar fazendo agora. É claro que quando eu trabalhei com o curso de JCP, quando eu trabalhei lá no curso de PHP, a gente trabalhou com todos eles, com action, certo? Com métodos. Eu só não mostrei o enctype aquela vez, mas a gente trabalhou com action e com métodos. Então, como é que funciona isso daqui? Eu até vou pegar e vou apagar tudo isso daqui, certo? Porque aí já não vai ter nada a ver. Então, imagina que eu tivesse aqui, então, um cadastro de pessoas, por exemplo. Vamos supor que isso aqui fosse um cadastro de pessoas. Eu botei aqui nome, CPF e quero estar enviando esses dados para alguém, certo? Então, quem que vai receber esses dados? O atributo que é responsável para mim enviar os dados, para fazer com que um determinado arquivo receba, é justamente o action. Então, se bota aqui um action, vamos supor que tivesse lá um cadastro .php, que eu mostrei isso tanto em PHP quanto em JCP. Então, no momento que eu enviar esses dados, o atributo action vai definir, então, qual é a ação que vai ser realizada quando esses dados forem submetidos. Então, vai enviar para um cara chamado cadastro. Se você vier aqui e executar isso aqui agora, certo? E você enviar aqui, ó, Neri Aldernetsky, botar aqui alguns dados aqui e mandar enviar, ó, para quem que ele vai enviar, ó. Ele enviou para o cadastro.php, certo? É claro que como ele aqui não existe, obviamente, né? Eu não criei ele, certo? Então ele está dando aqui página não encontrada, mas a ação enviou para esse cara aqui. Se você não tem essa ação aqui, esse action aqui, ó, vamos salvar isso aqui. Se você não tem uma ação aqui, no momento que você tenta enviar qualquer dado para algum lugar, ele fica aqui no teu próprio arquivo, certo? Ou seja, ele envia para o teu próprio arquivo aqui que eu me encontro nesse momento, tá certo? Se você definir aqui alguma ação, então no momento que você digitar alguma coisa aqui, ele estará enviando para aquele que a gente informar, certo? Eu preciso só atualizar minha página aqui, senão ele não vai, obviamente. E agora, ó, veja que ele enviou para o cadastro.php e aí os dados, tá certo? Veja que ele enviou aqui Neri Alduir Neitsky, né, do nome, e o CPF 777. De onde que ele pega esse nome e esse CPF? Ele pega justamente desse atributo aqui, name aqui, ó. Sempre este atributo name que ele vai pegar esses dados aqui. É muito importante esses atributos aqui para que o formulário saiba, então, da onde que vem esses dados, tá ok? Beleza, veja, pessoal, outra coisa importante que ele enviou aqui. Ele enviou isso aqui através, isso aqui é um método. Quando aparece aqui em cima, significa que ele está enviando através do método get, certo? Até deixa eu primeiro botar aqui então. Nós temos aqui o primeiro aqui, que é o meu action, que eu já mostrei para vocês. Então, define a ação, né? Qual arquivo irá receber os dados, certo? Então, definição, qual arquivo irá receber esses dados do meu formulário. Beleza, agora uma outra coisa é o método, certo? Esse
que ele está recebendo aqui, ó, por default, é o get. Então, sempre que aparecer alguma coisa aqui, isso aqui é o método get, ou seja, é a forma como eu estou enviando esses dados para ele. Ou seja, indica o método HTTP que é utilizado, tá certo? Ou seja, ou vai ser o método HTTP POST ou o método HTTP GET. Então, o GET aqui significa que vai ser o HTTP GET. Por default, pessoal, vejo que aqui ó, ele já está enviando, se você não informar, ele pega o HTTP GET. Esse aqui é o padrão que ele pega. Agora, vejo que eu defini que é o HTTP GET. Eu defini que é o GET, então ele faz pelo HTTP GET. Então, nem precisaria ter colocado, mas já colocamos aqui até para vocês aprenderem aqui, quem não sabe. Então, deixa eu botar aqui ó, o método. Então vai definir então o método, deixa eu ver aqui, método vai definir o método HTTP ao ser enviado os dados. Então no caso aqui, ó, get ou post, certo? Então o get seria HTTP get e o post HTTP post, tá certo? Se você não informar nada, automaticamente é o get. E para finalizar, nós temos aqui o enctype, que esse aqui também é muito importante, enctype, certo? Que através desse camarada aqui, a gente consegue dizer, então, como que os dados devem ser codificados antes de serem enviados para o meu servidor web. Ou seja, a forma que os dados irão ser enviados para o servidor web. Só vou colocar então aqui a forma como os dados do meu formulário devem ser codificados, certo? Antes de serem enviados para o meu servidor web, tá certo? Para o servidor. Bom, beleza. Então, pessoal, olha só, aqui nós temos aqui o action, o método, e aqui a gente vai definir o enctype. Por default, pessoal, por padrão, na verdade nós temos 3 tipos de enctype. Até eu vou fazer o seguinte, até eu vou botar eles aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Certo? E vou colocar mais um aqui embaixo, só para a gente colocar aqui o tipo. Enctype, 3 tipos. Só para continuar aqui. Nós temos então o application, que é o default. Nós temos aqui o application, e aqui a gente coloca aqui o x, tracinho ww. Isso aqui, pessoal, é default, tá? Não precisaria nem estar, a gente nem precisa definir esse aqui. Esse aqui é por padrão. Esse cara aqui, pessoal, é o default, certo? Nós temos ainda um outro que é o text plain. E nós temos ainda um último aqui, que é o multipart. Multipart e form data. Então, pessoal, o que faz esses meus camaradas aqui? Ó? Por default, então, a gente poderia simplesmente pegar esse cara aqui, eu vou botar ele aqui dentro, mas nem precisaria fazer isso, tá? O default, pessoal, já é esse cara aqui, ó. Deixa eu salvar ele. Com isso, nós estamos explicitamente dizendo que todos os caracteres deverão ser codificados antes de eles serem enviados para o meu servidor web. Ou seja, onde eu tenho espaço, então ele já automaticamente coloca um mais. É por isso que quando a gente foi enviar os dados aqui, olha só, veja que ele tinha o mais aqui, tá vendo? Então, onde tem espaço, ele coloca um mais aqui. E todos os outros caracteres especiais, eles convertem em valores ASCII hexadecimais, tá certo? Isso aqui, então, é o default para o enctype. Você também pode vir aqui e simplesmente definir, então, que vai ser um text plain. Esse cara aqui, ele simplesmente converte os espaços em sinais de mais. Só que os caracteres eles não são codificados, tá certo? Por exemplo, eu tenho lá outros caracteres especiais, ele não faz essa codificação, tá certo? E por último, nós temos o multipart, no caso aqui, esse cara aqui,
Tu pode também estar vindo aqui, definir ele aqui, multiparte, que esse cara aqui ele não codifica nenhum caractere, tá certo? Então, por exemplo, você, sei lá, está enviando um arquivo, tá certo? O servidor, tu não quer que aqueles dados daquele arquivo sejam codificados, porque lá no banco de dados ele vai armazenar o nome desse arquivo. Então, tu não quer que ele codifique esses dados. Então, para um upload, aí é indicado que você utiliza esse cara aqui, tá certo? Se não, por default, pode estar deixando esse cara aqui, que é por padrão. Se tu não definir nada, automaticamente é esse aqui que ele vai fazer, então, colocar o mais, certo? Onde tem espaço em branco, e os caracteres especiais ele converte em ASCII hexadecimais, tá certo? Beleza, acho que vimos bastante coisa aqui nessa aula, muito importante aqui para o seu aprendizado. Valeu, um abraço, até mais e tchau.